Boa noite, irmão. Vou seguir aqui com o livro Variedades de Reuniões, que fala sobre algumas reuniões ou as reuniões que são possíveis para uma assembleia e da nome do Senhor, qual nós pensamos assim que a Bíblia nos indica. Por que eu estou falando isso? Porque hoje, nas reuniões de muitos santos, existem vários tipos de reuniões, né? Por aí afora, na cristandade, e tudo é chamado de culto. Mas culto deveria ser, assim, eu penso, né, algo específico para adoração e louvor dirigido somente a Deus. Nomear certos tipos de reuniões de culto é como se a gente estivesse fazendo uma, posso dizer assim, deixa eu ver se eu acho a palavra boa, né? Dirigindo nossos pensamentos somente para aquilo e esquecendo um pouco da honra e glória de Deus. Então, vou estar falando aqui alguns tipos de reuniões que acontecem hoje aí, e as pessoas sempre chamam de culto, é culto disso, culto de não sei o quê, culto daquilo, culto disso. Mas cultuar, eu acredito que é uma palavra que tem mais a ver com a questão religiosa a uma... Primeiramente, né, vamos dizer assim, a Deus, né, a divindade. E no paganismo existem cultos a deuses pagãos, né, que são entidades, que eles têm como entidade. Então, eu creio que correto seria quando todo cristão se reunisse, simplesmente ser uma reunião cristã específica para isso ou para aquilo, né? Hoje nós estamos vendo aqui que uma assembleia reunida no nome do Senhor seria uma reunião de oração, né? Que a palavra tem os discípulos se reunindo para orar. E existem outros tipos para a ministração da palavra, mas nenhuma chamada de culto. A gente parou aqui na terça-feira, né? E algum irmão quiser fazer alguma objeção aí, tá, durante a leitura, fique à vontade. Então, vou estar lendo aqui para cada um de nós. Vou pegar só um pouquinho antes. O que caracteriza as reuniões de oração nas Escrituras é a assertividade. Assertividade foi falado, né? Não sei se mais algum irmão quisesse falar também. É que é questão de ser uma coisa direta, objetiva, muito clara, para que todos entendam muito bem a oração que está sendo dito. E é isso, né? Isso é uma coisa que caracteriza as reuniões de oração. Se falando aqui dos discípulos também, do início, diz assim, eles geralmente tinham algum pedido específico ou necessidade que traziam ao Senhor em oração. E estavam completamente concordes naquilo que pediam, orando unânimes. Mais uma vez lembrando, né, que essa questão assim de orando unânimes é concordância, né? Um irmão abrir a boca para orar, porque acredito que seriam varões, né, porque a palavra manda aqui os homens orem em todo lugar. Isso aí é para um varão, as escrituras dão essa autoridade ao varão, e não a uma mulher.
Então o varão levantava a voz, orava, e os outros, unanimemente, entendendo aquela oração muito bem, entravam em acordo no amém. É, falo isso porque um pouco antes também já foi comentado, né, que às vezes quando vê essa palavra unânime, parece que está todo mundo falando ao mesmo tempo, e não é assim, né, não é isso. Mas unânimes é porque tem que ter uma concordância, e tem que ter, tá muito claro a oração, bem entendida por todos, né, então, se muita gente fala, é praticamente complicado de se entender isso aí. E acaba tendo, assim, cada um fazendo a sua oração e no fim, não houve nada específico, né? Somos encorajados, tá aqui, somos encorajados a nos aproximarmos com confiança ao trono da graça e fazer nossas petições. Já lemos esses versículos, Hebreus 4:16 e Filipenses 4:6. Nestas reuniões, os irmãos que oram audivelmente agem como porta-vozes de todos os que estão presentes naquela ocasião. Eles levam as preocupações daqueles na Assembleia à cabeça da igreja, que é Cristo, né? Não há necessidade de haver um líder que ore. Agora vamos ver aqui. Neemias 11:17. Se eu estiver errado, algum irmão pode me corrigir. Às vezes eu posso trocar os símbolos. Neemias, vou colocar aqui. 11:17. Vamos ver aqui. E Matanias, filho de Mica, filho de Zabdi, filho de Asaf, o chefe, que iniciava na oração. E Baquibuquias, o segundo de seus irmãos. Depois, Ábida, filho de Samua, filho de Galau, filho de Gedutum. Gedutum. Vamos voltar lá. O irmão está dizendo aqui que não há necessidade de haver um líder que ore, porque lá parece que tinha isso, né? No Antigo Testamento era tudo assim, uma coisa assim, abaixo, a base de regra. Por quê? Ele diz aqui, irmão, porque o Espírito Santo preside a reunião e ele guiará os irmãos para audivelmente expressarem as preocupações da Assembleia ao Senhor. Dá uma pausa aqui, o irmão tiver algum pensamento. Essa questão aqui que ele falou, de o Espírito Santo
que preside a reunião, entra também naquela questão da reunião, da ministração da palavra, uma reunião aberta. Uma reunião aberta da ministração é uma reunião onde o Espírito Santo preside também, e que os irmãos ficam em silêncio esperando que algum irmão se manifeste, ou 2 ou 3, né? No máximo 3, né? Que está escrito lá em 1 Coríntios 14, acho que é 26, 28, alguma coisa assim, se eu não estiver enganado. E aí esse irmão que levanta, nós cremos, né, que ele está sendo dirigido pelo Espírito Santo. E é muito semelhante também, não é diferente da reunião de oração, em que irmãos que trazem o motivo das orações, eles podem estar fazendo as orações, né, depois de ter feito pedido, mas porque existe aquela questão assim da espera também, depois que um para, que outro para, porque o Espírito pode usar algum outro irmão que queira também orar, ainda que ele não tenha feito nenhum pedido, mas ele pode vir e trazer uma oração que pode ser uma necessidade da Assembleia. Ninguém pode não ter falado, mas pode ser uma necessidade da Assembleia, ou pode ser algo que alguém não lembrou naquele momento, mas o irmão veio e falou, e depois ele pode comentar com os irmãos, como já aconteceu, né? Em reuniões de Assembleia, às vezes o irmão de fora veio e acabou que ele não falou nada, mas na hora da oração ele lembrou uma certa necessidade de irmãos de Assembleia, ele abriu a boca e começou a orar. Depois que terminou as orações, né, acontece de ficar calado, assim, ninguém mais fala mais nada, então dá-se a entender de que parece que ninguém mais está sendo movido ou está querendo se expressar ainda em oração, então acaba. E depois o irmão que orou, ele veio e falou com os irmãos, dizendo, olha, disse isso porque tal pessoa lá, em tal assembleia, alguns irmãos lá estão passando por isso e tal, e tal, e tal. Ah, tudo bem. O importante é que chegou ao trono da graça, né? Quando o irmão vem dar uma explicação, é para que todos fiquem sabendo, né? O que foi, porque é uma coisa que todos devem estar compartilhando. É até do amém, entendendo. Como ele especificamente, na oração, ele expôs o que era uma questão de uma assembleia, todo mundo, claro, né, iria concordar, eu acredito, mesmo que não houvesse tido pedido antes da oração. Então, acontece isso aí do Espírito guiar um irmão a fazer uma oração. Audivelmente, né? Que o irmão coloca aqui, audivelmente, a gente até conversou sobre isso. É porque a oração do irmão precisa ser ouvida. Às vezes a gente está em um salão, em um local em que tem muitos irmãos e o irmão está em um canto e tem irmãs e irmãos e outros em uma certa distância de mais ou menos, vou colocar assim, uns 8 a 10 metros, 6, 7 metros. E aí pode acontecer de um irmão se ajoelhar, botar o rosto ainda virado para o encosto da cadeira, ainda colocar a mão na boca e começar a orar, abafando o som da voz dele, talvez até achando que as pessoas estejam ouvindo, né? Sabe? Talvez achando que as pessoas estão ouvindo. Mas cada vez mais que a gente vai suprimindo o som, mais o som vai ficando acuado, né? Alguns que já, sei lá, cantaram, fizeram música aqui, sabe muito bem disso. E para a voz ecoar, ela tá livre. Então, se mesmo se o irmão se ajoelhar para orar, que é muito bom isso, é bom que ele levante a cabeça para que o último que esteja no salão
possa ouvir a oração dele. Quando a gente vai fazer qualquer coisa na Assembleia, a gente tem que pensar sempre nos outros, né? É muito importante isso. Como está sempre se falando aqui da questão de se fazer todas as coisas decentemente, com ordem. Então, isso entra também, a nossa preocupação com outro irmão. Então, às vezes, está uma distância muito grande de um irmão para outro. Se alguém for orar audivelmente, que é isso que o irmão está falando aqui, né? Que é para que todos ouçam, seja algo audível mesmo, e se preocupe com isso. Se quiser, primeiro, pode ficar de pé, orar em pé, que a voz vai ecoar melhor, não vai precisar forçar muito a voz, e depois se ajoelha para continuar a reunião. Mas é muito bom os irmãos que participam da reunião de oração, assembleia, ter essa noção, né? Isso tudo aí os irmãos mais velhos sempre vêm, falam com a gente também. E é muito bom a gente escutar isso aí. Mais uma pausa, não sei se alguém quer falar mais alguma. Irmão, poderia botar em 1 Coríntios 12, a partir do verso 7. O irmão falou aí da, do Espírito Santo estar presidindo a Assembleia, dirigindo a Assembleia, e eu lembrei desses versículos onde a gente aprende que é o Espírito Santo que deve, né, ou que deveria estar dirigindo e movendo os santos para aquilo que ele mesmo entende que é necessário para a Assembleia. Aí, a partir do verso 7 vai dizer assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Muito importante a gente frisar esse verso 7, porque eu vou continuar lendo aqui os versículos, vai ter coisas que foram específicas para esse contexto, para esse tempo, para essa época, que não é mais necessário no tempo de hoje. Isso não quer dizer que Deus não possa fazer, mas que não tem mais necessidade de ser feita, né? Então, é sempre bom a gente ter esse verso 7 na nossa mente, para que tudo que é feito e todo o exercício da Assembleia é dentro de uma utilidade, né? Qual é essa utilidade? A edificação dos santos. Então, todo o exercício da Assembleia tem que estar servindo para edificar os santos. E nós, toda a Assembleia, temos que ter ciência disso. E os dons que foi dado pelo Senhor Jesus é para esse fim, a edificação do corpo de Cristo. Só esse parênteses aí para ficar claro. E seguindo, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas, mas um só é o mesmo Espírito. Opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, a gente vê aí bem expressada, né, na palavra de Deus, o papel do Espírito Santo, né? Ele é um só que faz com que todas as coisas funcionem
e todas as coisas venham a ser, digamos assim, exercitada, feita, segundo a operação do seu poder. Deveríamos, né? Então, é muito importante essa questão quando nós estamos reunidos ao nome do Senhor, estar em uma posição de submissão ao presidente da Assembleia, que é o Espírito Santo. E na reunião de oração, ela não é diferente, né? Porque é uma reunião formal de Assembleia. E então, numa reunião formal de Assembleia, o dirigente é o Espírito Santo, o presidente é o Espírito Santo. Então, até para a gente levantar um tema, né, para ser orado, a, e aquela pessoa que está levantando aquele tema e vai orar por aquilo que ele está levantando, ele vai ser a boca da Assembleia, tem que estar dirigido pelo Espírito Santo. Ele tem que esperar, né, e fazer aquele julgamento próprio e fazer e levantar aquele tema segundo a palavra, em acordo com a palavra de Deus, doutrinalmente falando, como a gente aprende aqui, que numa reunião de assembleia, né, a gente tem temas específicos indicados pela palavra de Deus, que é exercício da assembleia, diferente de orações em particular, diferente de orações em público, né? O tipo de orações. Então, quando a gente vai levantar o tema ali também para ser orado em, em, em assembleia, nós temos que também estar pautado na palavra de Deus, na sã doutrina, o assunto, né, dentro daquilo que a doutrina nos ensina que é para ser orado pela Assembleia e ser dirigido pelo Espírito Santo, né, aquele que preside a Assembleia. Até aí, irmão. Se o irmão tiver alguma coisa a acrescentar ou corrigir, fica à vontade. Irmão Dal, eu queria fazer um comentário, mas eu vou esperar descer aí o texto para saber se tem alguma referência sobre as orações, porque eu estou tomando como base 1 Timóteo 2, 1 a 3, ou até 1 a 4, pode esticar até o 4. E aí, se o texto for fazer algum comentário sobre isso, aí eu posso fazer uma explicação. Mas pode ficar à vontade. Porque se o texto for fazer também, está corroborando, não tem nada não, viu? 1 Timóteo, o quê? Era 1 Timóteo, capítulo 2, 1 a 4. Aí tem, logo no primeiro, né? Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Ou seja, desculpe, quando eu comecei a estudar essa parte, eu escrevi, na realidade, não foi gravei de aparelho, não, eu escrevi, que foi uma explicação dada praticamente no início, há quase 4 anos atrás, quando nós tínhamos ainda, dia de terça-feira era
o irmão Lemão e o irmão Mário. Eu acho que na quinta era o, sem ser o Lineu, o mais tranquilo na voz. E no sábado nós tínhamos o irmão Lineu. Então eu escrevi. O que eles foram conversando ali, eu escrevi. Então, quando o texto descer mais um pouco aí e tiver falando sobre as deprecações, orações, intercessões, ações de graça, aí eu gostaria assim de fazer um comentário pelo seguinte: eu tinha um pouco de vergonha de fazer determinadas perguntas na live ali com eles, até mesmo porque eu não os conhecia assim como eu estou conhecendo agora. Eu não sabia se ia tomar uma cacetada nas respostas. Porque, às vezes, não é a cacetada no dizer chulo, mas como se fosse assim, pô, você está dando um vaso fora aí. E, às vezes, eu ouço isso nas minhas respostas aqui no WhatsApp do próprio Mário. Os outros não fazem, não. O Mário, de vez em quando, me dá umas cacetadas aqui, boa. Mas, assim, eu fiquei assim, pô, será que eu estou orando erroneamente quando eu levanto, quando eu deito, quando meio-dia? Eu tenho os meus horários aqui assim, que são diferentes, às vezes, um pouco das pessoas. Mas eu tentei enquadrar as orações dentro dessas palavras que estão ditas aqui por Deus para as necessidades. Então, que tipo de necessidade? Pronto, aí é onde é que eu queria chegar. Então, como eu tinha vergonha de fazer essa pergunta na época, e não fiz, né? Eu passei a fazer agora, desse tempo para cá, de 2 anos para cá, foi que eu me senti mais à vontade para fazer as perguntas lá para ele, como eu faço no WhatsApp. Ele só me pede que bote por escrito, porque ele não gosta de ficar ouvindo o áudio. E assim eu faço, para todos eles. Então, lá ele deu assim uma explicação. Por exemplo, vamos voltar agora o texto aí, para não ficar sozinho aqui falando. Vamos botar no texto. Aí, quando ele falou aqui em petições, né, que tem lá também, petições, deprecações, é, rogar e outros mais. Aí ele colocou o exemplo bíblico de Hebreus, tal, 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 tal. Lá, quando nós lemos a parte de Hebreus, para quem não está lendo com mais detalhe, pode passar batido. Eu anotei aqui, quando eu fiz a pergunta para ele, só vem cá, como é que eu tenho que me tratar sobre petição? Eu vou fazer uma oração agora e eu vou usar petição, eu vou usar o quê? Eu vou rogar, eu vou suplicar, eu vou interceder, eu vou agir com ação de graças. Como é que eu vou fazer? Como é que eu ordeno? Porque tudo dentro do caminho de Deus tem o quê? Como já foi dito, ordem da essência. Então, pode ser que Deus não esteja me atendendo em determinado pedido, porque eu estou fazendo errado. Tem sentido? Ele se tem. Então, por exemplo, aí você pode me explicar aí? Eu gostaria, tá? Vamos lá. Então, por exemplo, nós, quando iniciamos essa live aqui, nós temos, vamos agradecer. Então, eu já fico ouvindo agora, não só refletindo, mas eu fico ouvindo se o que o irmão disse ali está errado ou está certo, dentro do que tipo de oração ele tem que fazer. Então, ele disse assim, olha, tem orações que você não pode, você não vai fazer petição, você não vai fazer, colocar numa petição quando deveria você rogar, você não vai rogar quando você deveria suplicar, você não vai suplicar quando você deveria fazer petição. E
ainda tem as intercessões. Aí você não sabe o quanto o meu coração ficou agradecido quando ele deu essa prévia e depois começou a dar os exemplos. Então, por exemplo, hoje eu vou iniciar, quando você pede para iniciar a live, eu vou iniciar, vou agradecer. Então, nós vamos agradecer a Deus. O que é agradecer? Se você vai agradecer, então você não pode entrar numa mistura de agradecimento que você está fazendo para você jogar uma petição uma rogação, você rogar, uma súplica, uma intercessão. Então, termina fazendo uma mistura muito grande. Como é que eu estou fazendo um agradecimento e depois, no caminho da oração, eu misturo a porção de coisa? Então, cuidado. Por exemplo, vamos botar em Mateus, capítulo 6, verso 11. Mateus, capítulo 6, verso 11. Desculpe aí, eu estou gripado. Mateus 6, 11. Aí tem lá: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ou seja, lá quando, vou botar o de cima, venha o teu reino, no final da oração, ele retirou esta frase aqui, o pão nosso de cada dia, e mostrou que Mateus, nesse momento aqui, que ele está fazendo essa oração, ele fez uma petição específica. Ele não pediu qualquer coisa, ele fez uma petição específica. Qual foi? O pão nosso de cada dia. Então, ele colocou lá: quando você for fazer uma oração e que você vai incluir um pedido específico a Deus, tenha cuidado de olhar se aquilo para você é uma necessidade. Preste atenção que você tem que olhar se aquilo é um desejo seu ou se é um direito que você está querendo pedir. Ou seja, é simples, você está falando ali com Deus de uma forma clara e objetiva. Preste atenção quando eu lhe disser, você está fazendo um pedido específico, você está peticionando a Deus específico, o pão nosso cada dia de hoje. Aí imagine que você diga lá o seguinte: não é específico, e você vai fazer o quê? Uma súplica. Aí você vai terminar misturando as coisas, porque a petição é um pedido específico a Deus, ele tem que ser direto, né, para se ter a solução, e ele se enquadra em circunstâncias assim, tipo a necessidade, o desejo, o direito, a forma clara e objetiva que você tem que fazer. Aí imagine você que você vai fazer o quê? Você está ali fazendo oração no início, fazendo uma petição, pedindo que seja atendida a necessidade. Que necessidade específica é aquela? E aí chega lá na frente e você bota uma coisa mais fervorosa, vamos dizer assim, uma coisa mais fervorosa. Não é uma petição. Uma coisa mais fervorosa, você vai rogar ou você vai suplicar. Inclusive, ele disse que rogar e suplicar estão em linhas fronteiriças, né? Linhas fronteiriças. Tem detalhezinhos. Aí eu fiz assim: meu irmão, na hora que a gente está com aquela situação, com o coração abalado, como é que eu vou lembrar ali de imediato, rapaz, se é petição, se eu vou rogar, suplicar? Por isso que você tem que ler para aprender a palavra. Tudo bem. Então, vamos lá. Então, como é que você vai fazer uma petição e, ao mesmo tempo, ali você acha que tem que fazer no meio uma intercessão? Você pode interceder, quando você vai interceder, você vai pedir a Deus, né? Você vai pedir por alguém, você vai interceder, você é o escolhido.
Então, se você é um escolhido, você já está assim, tranquilo, você tem uma comunhão com Deus, nosso Pai, né? Você tem uma comunhão com Jesus Cristo, para poder ter a liberdade de interceder por fulano, Beltrano, Beltrano. Aquilo é uma coisa simples e específica? Não. Então, tem que ter uma ordem e tem que ter uma decência das coisas que vão ser colocadas na oração. Aí eu vou parar por aqui, porque senão vai ficar muito extenso. Se descer o texto e tiver alguma outra coisa referente a um outro tipo, eu posso fazer um outro exemplo, se assim for pertinente. Obrigado. Só para não interromper, já interrompendo, eu estava fazendo, de acordo com os ensinamentos que eu aprendi com eles agora, eu estava fazendo as minhas orações erradas, né? Então, eu procurei melhorar isso. E com certeza, tem dado muito certo. Continuando aqui. A reunião de oração pode ser considerada uma reunião termômetro, porque a temperatura ou estado geral daqueles numa reunião em particular pode frequentemente ser discernida pelo interesse e comparecimento deles a esta reunião. O tom desta reunião é a manifestação da condição espiritual da Assembleia como um todo. Só um breve complemento, irmãos, acerca da oração. Acho que já fizemos até um estudo, né, sobre isso. E para a gente sempre tomar aquele cuidado de não colocarmos regra para nada, porque a oração, como já falamos, é algo muito particular, é muito de cada um, é muito do estado de que cada um se encontra, de comunhão com o Senhor. E ela vai fluir espiritualmente, eu ia falar naturalmente, mas ela vai fluir espiritualmente. Porque senão a gente vai ficar muito preocupado como até o irmão falou, né, anteriormente, com a forma, né? Qual é a forma correta? Será se eu posso iniciar uma oração agradecendo e depois fazer uma petição? Ah, não, eu não posso. Eu tenho que começar uma oração com petição, depois eu faço um agradecimento. Não posso. Eu tenho que realmente fazer sede de agradecimento, é só de agradecimento. Sede de petição é só de petição. Sede de súplica é só de súplica. Isso vai, no meu modo de ver, trazer uma carnalidade para a situação que deve ser espiritual. E mesmo se eu errar na forma da oração, o Espírito Santo vai corrigir, porque a Bíblia deixa bem claro que ele intercede por nós, que ele trabalha muito nessa questão da oração, porque nós somos muito fracos e falhos e podemos errar. Mas a forma não é o mais importante. Se fosse o mais importante, ela estaria escrita de forma muito clara nas cartas dos apóstolos. Você não vai encontrar nenhuma forma lá na carta dos apóstolos para a igreja. Vocês vão orar assim, vai falar assim, o assado. Não, só tem aquela oração do Senhor Jesus lá em Mateus, que é um modelo, mas mesmo assim não para a gente seguir exatamente o que está ali. Era no outro contexto. E o nosso contexto hoje é que nós temos o Espírito Santo. E que onde é o Espírito Santo, há liberdade. Desde que eu não traga palavras, né, desconexa, ou que seja uma heresia, uma blasfêmia, ou algo que não está de acordo, e aí, claro, aí está totalmente fora,
e ninguém deve dizer o amém ao ouvir uma oração assim, que tenha palavras completamente errôneas, que não cabe a uma oração. Mas a questão da forma, acredito que não. Mas, claro, quem quiser pesquisar mais, estudar mais acerca de oração, claro que é sempre muito bom. O conhecimento nunca deve ser desprezado, sempre é muito importante. Mas imagine irmãos simples em vários lugares que não conseguem nem ler, nem sabem ler. Será que a oração deles não será ouvida? Ou será que eles vão ter problema com a questão da forma que eles oraram? Claro que não. Se eles têm o Espírito Santo, eles serão ensinados como orar e ela vai fluir. E sem você ficar muito preocupado com isso, como é que eu inicio, como é que eu termino, como é que é mesmo. Se ela fluir, eu tenho uma necessidade, o próprio Espírito Santo, ele coloca isso em nosso coração, como a gente vai falar, como a gente vai expressar aquilo dali, porque a oração é uma comunhão muito grande com Deus e ela tem que ser muito, muito voluntária, espontânea, sem que haja nenhuma interferência de fora para dentro. A oração tem que ser de dentro para fora e nunca de fora para dentro. Então, e é um cuidado que a gente tem que ter o tempo todo, porque ela fica sempre querendo ser de fora para dentro e não de dentro para fora. Então, é só esse cuidado que a gente deve ter. Como é que está aí a minha comunhão com o Senhor e a minha prática de oração com o Senhor? Então, quanto mais eu oro, quanto mais eu estou em comunhão com o Senhor, mais eu saberei como falar, como proceder nessa oração, porque o Espírito Santo vai nos ensinando como devemos. Então, eu não acredito que a gente pode estabelecer uma regra se eu comecei uma oração em agradecimento e que eu não possa, dentro dessa oração, fazer uma petição, ou dentro dessa oração, fazer uma intercessão. Então, isso vai depender muito do local, né, de como está acontecendo. Então, se dentro da Assembleia é uma coisa, a oração, se aqui numa live é outra história, se eu estou em particular é outra história, se eu estou em um lugar orando por alguém é outra história, e o Espírito Santo vai nos mover, vai nos dirigir a cada local, a cada ambiente, como deve ser feita a sua oração. Se a voz vai ter que ser muito alta ou se ela terá que ser baixa, o Senhor vai nos guiar, né, mostrando para nós como fazer isso. Só que a gente precisa ter essa comunhão de oração e deixar que o Espírito Santo possa nos guiar em tudo e não ficar muito preocupado com a forma, porque senão isso termina ficando a oração muito de fora para dentro do que de dentro para fora. Um instantinho só, Alexandre. Positivo, Isaac. Interessante. Eu, quando comecei a falar, eu disse a oração ela tem que ser pura e de fundamento e fé. Mais ou menos isso aí. Né? Então, e a segunda pergunta, que inclusive vai em consonância com o seu pensamento sobre não ter forma, eu não falei em forma, eu falei específico. O que é específico para cada